relação a fontes. O livro de Mateus, ele tem, Mateus tem 18.293 palavras. Isso significa, né? São muitas palavras, né? Desses 18.293, 20% é do próprio Mateus. É a fonte que nós chamamos de fonte M. Fonte M. 10% de Mateus, você se relaciona com Marcos. Então, Marcos, no Evangelho de Mateus, tem 10%. 20 mais 10, 30. Se você olhar esses 20%, isso equivale a cerca de 3.102 palavras de Mateus. 10% do Evangelho vem de Marcos. 45% do que está em Mateus você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. É o que os estudiosos chamam de fonte tripla. Fonte tripla. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem os historiadores, os estudiosos do Novo Testamento, diz que existe uma outra fonte que abarca cerca de 25%. É o documento que ele chama de que vem da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Esse documento abarca 25, 10, 30, 25% que você encontra em Mateus. Marcos, Lucas não serviu de fonte para Mateus e Mateus não serviu de fonte para Marcos, segundo os estudiosos. Então, o Evangelho de Mateus tem 20% das suas fontes, testemunha ocular, tem 10% de Marcos, tem 45% dessa fonte tripla aqui, que é comum a todos eles três, e 20% do documento da fonte que para os estudiosos, muitos estudiosos afirmam ter sido ditos de Jesus, escritos, mas que hoje se trabalha já com a ideia de que esse documento era uma fonte oral, vamos botar assim, mas escrita. Então, veio da oralidade. Aí você olha assim e diz assim, puxa vida, é um arcabouço que Mateus fez aí e se baseou em fontes. É assim que o historiador faz. O historiador, quando ele quer construir um documento confiável, uma história confiável, principalmente da Idade Antiga, ele se sente mais confortável quando trabalha com 2 ou 3 ou mais fontes. É assim que se faz. Mateus fez isso. Mas os estudiosos dizem assim, como é que Mateus, sendo testemunha ocular de Jesus, foi buscar em Marcos, que não era apóstolo de Jesus, que não participou do ministério de Jesus, a fonte em Marcos? Está aí uma afirmação forte
que induz a você pensar que realmente não foi o apóstolo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Mas calma. Certa vez, quando Paulo foi apresentado a Festo, e Paulo fez o seu relato do personagem que mudou a vida dele, chamado Jesus Cristo, Festo disse: as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Ele me chamou Paulo de burro, de ignorante. Ele sabia quem era aquele personagem. Mas Paulo respondeu: de maneira nenhuma. Porque isso que eu testemunho aqui, até você é testemunha disso. Que os cristãos de hoje, quando for entrar em um barco, analise, investigue, estude, se debruce. Talvez essa seja a maior dificuldade do cristianismo do tempo pós-moderno. Eles gostam muito de ser Maria que vai com as outras. Eles gostam, muitos deles gostam de depositar naquilo que o outro diz, sem provar, sem medir, sem examinar minúcia por minúcia. Talvez seja isso que a gente precise. Então, Marcos serviu de fonte para Mateus, um homem que nem era apóstolo, que não foi, na sua totalidade, testemunha dos atos, dos ensinos, das ações de Jesus Cristo. Não há e não existe aí uma incoerência, nada disso. Porque é como eu disse, é bom estudar. E eu vou mostrar por quê. Você sabe por que Mateus se utilizou de Marcos? Por causa de uma palavra. Dessa palavra aqui. Reminiscência. É essa a palavra. O que é isso? Quando Mateus observou os relatos de Marcos a respeito de Jesus Cristo, logo de cara ele percebeu que ele estava falando, na verdade, daquilo que Pedro era testemunha. O Evangelho de Marcos, na verdade, é um testemunho de Pedro. Isso dava confiança a Mateus no seu relato. Logo ele percebeu que era preciso escrever, era preciso registrar, para que não se perdesse no tempo as ações, os ensinamentos daquele que foi o personagem principal da vida de Mateus. Então ele se utilizou de Marcos, porque ele observou que as reminiscências ali era de Pedro. E ele pegou as reminiscências dele e juntou com as reminiscências de Pedro. Foi isso que ele fez. Sabedoria de um escriba mesmo, de quem conhecia a técnica de escribas. Na verdade, certamente, a hipótese é de que ele realmente era da tribo de Levi.